Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa história profunda da Bíblia. Uma narrativa que nos ensina sobre as consequências devastadoras do pecado da soberba e da desobediência. Falaremos sobre o pecado que trouxe ruína total a um rei poderoso. Uma história que ecoa através dos séculos com lições valiosas para cada um de nós. A história se encontra no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15. Ela gira em torno de Saul, o primeiro rei de Israel. Saul não nasceu na realeza. Ele era um homem de família humilde, escolhido por Deus para liderar o seu povo. No início ele era modesto e até se escondeu quando foi proclamado rei. Parecia o líder perfeito, ungido por Deus e guiado pelo profeta Samuel. Mas, como veremos, o poder pode corromper até mesmo o coração mais promissor. Deus deu a Saul uma missão muito específica. Ele deveria executar o juízo divino sobre os amalequitas, um povo inimigo de Israel que havia atacado os israelitas de forma covarde quando eles saíram do Egito. A ordem era clara e absoluta: destruir completamente tudo o que pertencia aos amalequitas. Homens, mulheres, crianças, bebês, bois, ovelhas, camelos e jumentos, nada deveria ser poupado. Pode parecer uma ordem dura aos nossos olhos modernos, mas era um ato de juízo divino contra uma nação que havia se entregue a uma maldade extrema por gerações. A ordem era um teste de obediência total para Saul. Saul reuniu um exército impressionante, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Ele marchou contra os amalequitas e os derrotou. A vitória militar foi esmagadora. Até aqui, tudo parecia estar indo conforme o plano. Saul havia cumprido a parte da batalha. No entanto, o problema não estava na sua capacidade militar, mas na sua obediência ao coração da ordem de Deus. Foi no momento após a vitória que a semente da ruína começou a germinar. Em vez de seguir a ordem divina à risca, Saul e seus homens decidiram fazer as coisas à sua maneira. Eles pouparam Agag, o rei dos amalequitas. E não foi só isso. Eles também pouparam o melhor do rebanho: as melhores ovelhas, os melhores bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Basicamente, tudo o que era bom e valioso aos olhos deles, eles guardaram para si. Apenas o que era fraco, desprezível e sem valor foi destruído. Pensemos um pouco sobre essa decisão. Por que eles fizeram isso? O texto sugere que foi por cobiça e orgulho. Eles viram a riqueza do inimigo e desejaram para si. Eles olharam para aqueles animais fortes e saudáveis e pensaram: que desperdício destruir tudo isso. Podemos. Saul, como líder, permitiu e até liderou essa desobediência. Ele colocou o seu próprio julgamento e o desejo do seu povo acima da palavra explícita de Deus. Este foi o seu pecado fatal, a obediência parcial. E obediência parcial, aos olhos de Deus, é desobediência total. A reação de Deus foi imediata e severa. O Senhor falou ao profeta Samuel, e suas palavras foram de profundo pesar: arrependo-me de ter constituído Saul como rei, pois ele se desviou de mim e não cumpriu as minhas palavras. Imagine a dor no coração de Samuel ao ouvir isso. Ele havia ungido Saul. Tinha esperança nele. Samuel ficou tão angustiado que clamou ao Senhor a noite inteira. Na manhã seguinte, Samuel foi ao encontro de Saul. Quando Saul o viu, ele tentou mascarar sua desobediência com uma saudação piedosa. Ele disse: bendito seja você, Samuel. Cumpri a ordem do Senhor. Ele estava tentando projetar uma imagem de retidão, mas a verdade não podia ser escondida. A resposta de Samuel é uma das passagens mais marcantes da Bíblia. Ele perguntou: então que balido de ovelhas é este que ouço nos meus ouvidos? Que mugido de bois é este que estou ouvindo? A evidência do pecado de Saul estava literalmente fazendo barulho ao seu redor. Ele não podia negar. Pego em flagrante, Saul tentou se justificar. Primeiro, ele culpou o povo. Disse: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, o teu Deus. Veja a manobra aqui. Ele tenta transferir a culpa para os soldados e ainda tenta dar uma roupagem espiritual ao seu pecado, dizendo que os animais seriam para sacrifício. Era uma desculpa esfarrapada. A ordem de Deus era de destruição, não de sacrifício. Samuel não se deixou enganar. Ele confrontou Saul diretamente, lembrando-o de suas origens humildes e de como Deus o exaltou. E então, Samuel proferiu palavras que deveriam ecoar em nossos corações para sempre. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Essas palavras são o cerne da questão. Deus não está interessado em rituais religiosos vazios ou em grandes gestos, se o nosso coração não estiver submisso a Ele. O que Deus mais deseja é a nossa obediência. A rebelião, que é fazer a nossa própria vontade em vez da vontade de Deus, é comparada à feitiçaria,
uma prática abominável. E a arrogância, a teimosia de achar que sabemos mais do que Deus, é como idolatria, porque estamos colocando a nós mesmos, ou os nossos desejos, no lugar de Deus. Saul havia cometido exatamente esses pecados. Ele foi rebelde e arrogante. Ele pensou que sua versão do plano era melhor que a de Deus. E por causa disso a sentença foi proferida por Samuel. Visto que você rejeitou a palavra do Senhor, ele também o rejeitou como rei. Nesse momento a ruína de Saul foi selada. Ele perdeu o favor de Deus e consequentemente o seu reino. Ao ouvir a sentença, Saul finalmente admitiu: pequei, violei a ordem do Senhor e as tuas instruções. Mas mesmo em sua confissão, seu coração não parecia verdadeiramente arrependido. Ele continuou: tive medo do povo e cedi aos seus pedidos. Agora, eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo, para que eu adore o Senhor. A preocupação principal de Saul ainda era com a sua imagem pública, com a sua honra diante dos anciãos e do povo. Ele estava mais preocupado em como as coisas pareciam do que com a restauração de seu relacionamento com Deus. Ele queria que Samuel o honrasse publicamente. Isso mostra que a soberba ainda dominava seu coração. O arrependimento dele foi superficial, motivado pelo medo das consequências, não por uma tristeza genuína por ter ofendido a Deus. A história termina de forma trágica. Samuel, por obediência a Deus, executa o juízo sobre Agag. Depois disso, Samuel nunca mais viu Saul pessoalmente até o dia de sua morte, embora lamentasse por ele. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno passou a atormentá-lo. Seu reinado, que começou com tanta promessa, degenerou em paranoia, ciúmes e fracasso, culminando em sua morte desonrosa em batalha. A ruína foi total. Quais são as lições para nós hoje? Primeiro, a obediência a Deus não é negociável. Não podemos escolher quais partes da sua palavra queremos seguir. Obediência parcial é desobediência. Segundo, cuidado com as desculpas e a transferência de culpa. Quando pecamos, a primeira reação deve ser assumir a responsabilidade e confessar honestamente. Como Davi fez mais tarde no Salmo 51, tentar culpar os outros ou justificar nossas ações só agrava o problema. Terceiro, a soberba precede a queda. Saul começou humilde, mas o poder o corrompeu. Ele passou a confiar em seu próprio julgamento mais do que na clara instrução de Deus. Devemos vigiar constantemente nossos corações contra o orgulho, lembrando que tudo o que temos e somos vem de Deus. E por fim, o arrependimento verdadeiro é mais do que apenas lamentar as consequências. É uma mudança de coração, uma tristeza profunda por ter ofendido a Deus e um desejo sincero de voltar para Ele, não importando o custo para nossa reputação. A história de Saul é um aviso solene. O pecado que trouxe ruína total a ele foi a desobediência nascida da soberba. Que possamos aprender com seus erros e escolher o caminho da humildade e da obediência total a Deus, pois é nesse caminho que encontramos a verdadeira vida e a bênção duradoura. Obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precise ouvi-la e se inscreva no canal para mais reflexões como esta. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima.